Olá, bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos. Meu nome é Tayana, eu sou trabalhadora do grupo jovem da Casa do Caminho e hoje nós vamos falar sobre as questões 937 até a 942. Se vocês tiverem a oportunidade, gente, de seguir aí junto, tá? Com o livro, é legal porque vocês depois podem ver os detalhes das respostas, tá? A gente dá sempre um apanhado. É um tema difícil. Já vou adiantando para vocês que é um tema difícil. Ele fala, gente, sobre a nossa vida de todos os dias, né? E das coisas que deixam a gente um pouquinho triste e tem a ver com as pessoas muito próximas a nós. Então, ele vai tratar aqui das ingratidões, das afeições destruídas e de todos esses sentimentos que podem vir à tona quando a gente passa por uma situação dessa. Então, primeiramente, ele vai perguntar aqui: a ingratidão, ela vai fragilizar os laços de amizade, os laços afetivos que a gente tem com as outras pessoas? Normalmente sim, né? Nós somos humanos, nós estamos aqui num planeta de provas, um planeta de expiação. Então, quando a gente sofre pela ingratidão, por essa tristeza que traz, né, a forma com que as pessoas tratam a gente tende a se afastar. Mas ele explica aqui no Livro dos Espíritos que isso seria uma forma também egoísta da gente agir. Porque se a pessoa, ela está nesse momento, se ela está tratando a gente dessa forma, ela não está legal, ela não está conseguindo ter a percepção correta de como lidar. Mas a gente precisa também ter, por outro lado, uma visão interessante das coisas, que é: será que a gente pode transformar as situações que a gente está vivendo, os desafios que a gente está vivendo? Eu acho que sim, porque uma vez que a gente já tem o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, a gente consegue, né, visualizar formas diferentes de agir, formas diferentes de sentir. A gente consegue ter o reforço da prece. A prece ela é muito importante, porque quando as pessoas são caras pra gente, são importantes pra gente, a gente quer manter as relações, né? A gente tem a intenção sempre de melhorar, de viver num ambiente saudável, num ambiente agradável. Então a gente pode cultivar as nossas relações. Como a gente faz isso? É pensando numa plantinha mesmo, né? A gente precisa ter todo um cuidado para que ela sempre possa florescer, para que ela sempre possa estar bem, para que ela possa viver de uma forma adequada. E assim são os relacionamentos que a gente tem. Na escola, né? Antigamente, quando a gente vivia todo dia indo e voltando, a gente não tinha essa percepção, mas hoje a gente já tem essa percepção mais apurada e foi preciso uma situação bem difícil para isso. Foi preciso não poder ir aos lugares para a gente ver como era bom ir aos lugares, né? Então a gente também pode trazer isso para as nossas relações. Vamos tratar melhor, vamos cuidar da nossa palavra, vamos cuidar da forma como a gente se dirige ao outro, porque da forma que a gente trata, a gente tende a ser tratado. Mas, gente, esse capítulo aqui, ele vem falar de como a gente é tratado pro mal, por a parte ruim. Será que a gente tem que viver? Será que a gente tem que viver nessa situação? Será que essa situação ela é boa pra gente? A gente tem que passar pelas coisas ruins de qualquer maneira? Vamos refletir sobre isso. Vamos iniciar aqui refletindo sobre isso. Na pergunta 838, ele pergunta assim: as decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando as pessoas à sensibilidade? Eu vou confessar que eu já me vi numa situação que eu me fechei para sensibilidade, porque eu fiquei muito triste, muito chateada e achei que não deveria mais tratar bem, não deveria mais estar próxima. Mas, gente, a gente não pode evitar as situações para sempre. Em algum outro momento a gente vai ser testado novamente e a gente vai viver no alto de um morro isolado? Não vai. Então a gente precisa aprender a trabalhar esses sentimentos, precisa aprender, não é fácil, não tem lugar nenhum dizendo que isso é fácil. Né? Como eu disse lá no início, é uma situação bem complicada, né? A gente tratar muito bem, querer muito bem e o bem não voltar pra gente. Mas a gente precisa tentar, tá bom? Essa é uma tentativa e erro? Sim, depois a gente vai ter mais acertos. Seguindo aqui,
Este pensamento não impede o coração de ser ferido? Se a gente não quiser estar próximo de quem trata a gente mal, a gente não vai ser ferido. Mas se a gente parar para pensar, se a gente quer muito bem aquela pessoa, a gente vai ter um sentimento ruim para a pessoa perto ou não. Ruim no sentido de que fica remoendo aquela tristeza. Então, gente, importantíssimo trabalhar o emocional, trabalhar o nosso emocional, ter sempre bons pensamentos. Se vier um pensamento ruim à nossa cabeça, fazer prece, pedir auxílio aos nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, eles sempre estão aí para nos auxiliar, tá bom? Sempre tratando também de ter uma racionalidade, tá? Racionalizar, gente, pensar sobre os fatos, é entender que a gente precisa sempre trazer a razão e não só o sentimento. A gente não pode viver em situações de muita ilusão, muita fantasia, tá? Por exemplo, criar uma expectativa muito grande sobre uma coisa que não vai existir. Achar que vai aparecer, né, um príncipe encantado, que tudo vai ser conto de fadas, porque esse capítulo, ele trata disso também, tá? Ele vem falando aqui pra gente sobre as pessoas que estão próximos a nós, né? Sobre as coisas que a gente olha aí no mundo e a gente cria pra gente um planejamento fora da realidade. Olha só o que ele diz aqui pra gente, olha. Muitas pessoas creem amar julgando apenas pela aparência. E aí, às vezes, a gente cria um encantamento material, momentâneo. Mas nós sabemos que a nossa vida ela não é material apenas, né? E que, na verdade, o mais importante não é o material. Não é o que a gente está vendo. Porque isso acaba. Isso acaba. Olha que interessante. Não basta estar apaixonado por uma pessoa para a gente achar que ela tem todas as melhores qualidades. Estamos todos aqui, gente, num planeta, no mesmo barco. Então as pessoas, elas são falhas, elas erram também. E é isso que é interessante, a gente precisa aprender a cultivar, como eu falei lá no início, para que nesses momentos de dificuldades a gente consiga superar. A gente consiga ter uma boa convivência, né? O amor mais importante, a afeição mais importante não é a afeição material, a afeição corporal, né? Não é a afeição, aquele melhor sapato do mundo, né, gente? Quem nunca se apaixonou por uma bolsa, um sapato, né? E quebrou o salto ou arrebentou, né? O material, ele se estraga, ele acaba, ele muda. Mas o espiritual, que é o verdadeiro, ele só se transforma, né? Ele vai se modificando, mas ele não acaba. É para sempre. Então, verdadeiras afeições, elas podem ser cultivadas nessa encarnação, em outras encarnações. As afeições, elas duram. Então, essa que a gente precisa cultivar verdadeiramente, de pessoa para pessoa, tá bom? E agora, levando em consideração, né, que a gente vai dar início aqui à última parte do nosso estudo, continuamos aqui com um tema falando de temor da morte. Ter ou não ter temor da morte? A gente precisa ter, sim, uma sensação de conservação. A gente precisa gostar de estar vivo. A gente precisa ter aquele quezinho de vontade de estar aqui. E aí a gente pode confundir isso com medo, o medo da morte. Para a gente estar vivo, a gente não pode, vivo, encarnado, a gente não pode querer desencarnar. Então aí é benéfico, muito bom, a gente tem que querer se manter bem, saudável, se alimentar bem, fazer exercício físico, dormir corretamente, tudo que vai proporcionar uma longevidade à nossa encarnação. Mas como espíritas, esse temor, ele não procede. A gente não pode ficar criando fantasias, né, de um céu de anjinhos e harpas, não pode ficar criando fantasias de um inferno com fogo e tortura, porque tudo que vem após a desencarnação, né, tudo que vem após a morte do corpo físico, é uma continuidade do que nós fizemos aqui. Se nós tivermos um bom comportamento, fizermos o nosso trabalho corretamente, tentarmos desenvolver da melhor maneira a nossa encarnação, a gente vai se deparar com uma realidade melhor, né, depois do desencarne.
E é nisso que a gente tem que pensar sempre no nosso dia a dia. A nossa vida, ela é contínua. E a gente vai dar prosseguimento dia após dia, encarnado ou desencarnado. Então esse temor, ele não precisa existir para a pessoa que acompanha a doutrina espírita, que é um estudioso da doutrina espírita. A doutrina espírita traz essa tranquilidade para a gente, que nenhum temor, está escrito aqui, tá? Vou ler para vocês para ler direitinho. A nenhum temor inspira o justo, porque com fé ele tem a certeza do futuro. A esperança faz com que aguarde uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo onde vai entrar nenhum ser cujo olhar deva temer. Pode parecer que está longe, né? Mas a gente está sempre na intenção de dar um passinho à frente. Então, meninos e meninas e todos que estão assistindo o nosso vídeo, mantenha sempre a fé em Deus, por mais difícil que possa parecer hoje. Se a gente tiver fé, perseverar no bem, a gente vai alcançar, tá bom? Fiquem com Deus. Tá mais perto agora, daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente já vai poder se encontrar na Casa do Caminho. Obrigada pela atenção de vocês. Mantenham-se firmes. Fiquem com Deus. Até a próxima.